O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando se completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em idade, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Amados irmãos e irmãs, celebramos, dentro da pedagogia do tempo do Natal, um tempo bem curto, pequeno e rápido, que nos dá a oportunidade de percebermos e acompanharmos todos os personagens que de forma muito próxima compõem a cena do presépio. Se a gente perceber, no Natal nós olhávamos Maria e José cuidando do recém-nascido, mas os anjos deram a notícia aos pastores e eles foram em busca do menino e o contemplaram. Hoje nós somos agraciados com mais algumas cenas, ou da infância, ou até da adolescência de Jesus, para confirmar na festa da Sagrada Família a importância da família no plano da salvação, porque até o próprio Deus encarnado nasce em uma família, e ali precisa ser educado e cuidado. Depois disso, nós teremos no dia 1º, 31 e 1º, a graça de contemplarmos a Theotokos, Maria, a Mãe de Deus, para no dia 4 e 6, olharmos a Epifania, que é a visita dos magos do Oriente,
mais alguns personagens compõem este quadro do Natal de Jesus Cristo, indo adorá-lo, representando toda a humanidade. Depois findamos o tempo do Natal com o batismo do Senhor, marcando o início da sua missão. É um tempo bem curtinho, é um tempo muito pequeno, mas significativo, apresentando as atitudes de todas essas pessoas envolvidas no mistério do Natal. E nesse fim de semana, nós vamos olhar exatamente Jesus, Maria e José. No entanto, como estamos no ano C, nós vamos contemplar o texto da sua perda e reencontro no templo em Jerusalém. É muito curioso porque não há tantos textos da infância e da adolescência de Jesus, isso porque propositalmente não era tão importante, tão significativo, que soubéssemos da sua infância e adolescência e início de juventude, porque Jesus também estava em fase de ser cuidado e preparado para a sua missão. Mas dos poucos textos que tem, hoje nós ouvimos da sua adolescência, e é um texto muito curioso, porque a gente entende que Jesus tem muita clareza de quem ele é, de qual o papel dele, de onde ele deve estar, e por isso a gente vê, na verdade, toda a situação da família descendo, ou, como diz a Bíblia, subindo para o monte de Jerusalém. Era um costume e todos os judeus tinham que participar da festa da Páscoa, indo de onde tivessem para oferecer sacrifícios, visitar o templo e fazer as suas orações. E aqui a gente vê narrado que Jesus, Maria e José, uma família religiosa, vão até Jerusalém. Também a gente precisa perceber que era um costume que eles andassem nas chamadas caravanas. O que eram caravanas? Eram agrupamentos de pessoas, as famílias e os amigos iam juntos, primeiro, para se protegerem de ladrões, porque um grupo grande era um grupo que não corria risco, e ao mesmo tempo para ajudarem a se cuidar uns dos outros. Então era muito comum nessa caravana que as famílias se cuidassem. Um se preocupava com o filho do outro, as crianças pequenas iam comumente no meio da caravana brincando, mas era algo comum descerem ou subirem para Jerusalém em caravanas. Vão eles à Páscoa. Celebrando a Páscoa, eles voltam então para Nazaré, que é a cidade onde eles moravam e viviam o cotidiano da vida. Passado um dia de caminhada, a gente tem que lembrar que não tinha nem ônibus, nem avião, nem nada do tipo. Eles iam caminhando a pé. E muitas vezes os animais que tinham levavam a água e os alimentos que eles iam precisar para a ceia e para as festividades religiosas. Então vejam, depois de um dia todo de caminhada, Maria e José percebem que Jesus não estava ali no meio. Começa então a procurá-lo, começa toda aquela agonia, porque eu imagino que quem perca um filho, seja no shopping, seja numa festa, em qualquer lugar, entra em pânico. E quando Maria se deu conta, ela entrou em pânico e em agonia. Por quê? Porque também era muito comum naquele tempo o tráfico de crianças para a escravidão. Por isso, Maria se agonia e eles voltam imediatamente para Jerusalém. E depois de 3 dias que eles vão encontrar Jesus no templo. Aqui a gente pode pensar assim: puxa, que pai e que mãe que demoram um dia para perceber que o filho não está lá. Exatamente pelo fato de andarem em caravanas e uns cuidarem dos outros.
imaginaram que Jesus estivesse com um tio, com outro parente, com qualquer um que fosse. Eles iam em um agrupamento muito grande. E vejam, depois disso, ao encontrarem Jesus, fica muito retratado algo que é evidente no ser humano. Maria era imaculada, José era justo, mas também tinham responsabilidades humanas. Maria chega e diz ao filho: meu filho, por que você fez isso conosco? Imediatamente ela teve a atitude da mãe, né? Da mãe que entra em pânico pelo fato de um filho perdido. E aí então Jesus diz claramente que eles não deviam ter ficado angustiados e nem preocupados, porque ele estava no templo junto aos mestres da lei e doutores. Era comum também que os mestres da lei e doutores ficassem conversando sobre textos bíblicos, narrando feitos do povo de Deus. E aqui narra que Jesus estava fazendo perguntas e dando respostas aos mestres da lei. Algo surpreendente. E mais do que isso, deixava perplexo aqueles que o ouviam. Fato que, aqui, a gente, olhando para a adolescência de Cristo, a gente já vê os sinais de alguém que era diferente de uma criança normal, que para além de religioso, era alguém que amava as coisas de Deus. E aí por isso ele responde ao pai e à mãe: estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer na casa de meu pai. É curioso que o texto narra que eles não entenderam, eles não compreenderam. Se a gente notar bem, é bem claro o evangelista dizendo: Maria e José não compreendeu a resposta. No entanto, Maria guardava tudo em seu coração, para que na hora certa ela pudesse entender. Vejam que daqui eu gostaria que a gente parasse um pouquinho para perceber e se perguntar se nós temos feito essa rica atitude de guardar as coisas no coração para no tempo oportuno entendê-las. Isso significa uma grande sabedoria de uma mulher que, educadora, mãe de família, ensina a cada um de nós. Por isso hoje, ao celebrar a Sagrada Família, a gente olha a primeira leitura e a segunda, nós vamos vendo exortações acerca de uma família saudável, né? Não de uma família perfeita, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem pais que são às vezes idosos, já são rebeldes, todo mundo tem filho teimoso. Então, ter a família no sentido de família normal, a gente não pode achar que nunca vai ter problema. Problema tem. Agora nós temos que identificar aquilo que é saudável numa família, aquilo que faz gerar pessoas saudáveis, adultos saudáveis. E para isso, nós vemos que primeiro, olhando para Maria, a sabedoria vem de guardar no coração e no tempo certo entender. Olhando para a primeira leitura, a gente observa o quanto no Antigo Testamento é importante honrar os pais, sobretudo os pais idosos, não abandoná-los, não jogá-los em qualquer lugar, não deixar de cuidar, não se responsabilizando por eles. Já no Novo Testamento, nós temos uma expressão muito interessante de Paulo, que ele vai dizer: esposas, sejam solícitas, maridos, amem e respeitem as mulheres, filhos, obedeçam os pais, e pais, não façam dos filhos, sobretudo, pessoas que não se identifiquem com eles mesmos. Então isso quer dizer que uma família marcada por uma saúde familiar é uma família que dialoga, é uma família que perdoa, é uma família que não tem medo de valorizar o dom do outro, que é obediente e que se suporta.
Quando a gente escuta assim, suportai-vos uns aos outros, esse verbo suportar no grego não é tolerar, não é aguentar o outro. Na verdade, quando a gente fala em suportai-vos, é dar suporte, apoie, acompanhe, faça o outro crescer. Não permita que atitudes como a raiva, a ignorância, a violência, faça parte do círculo familiar. Gritar não muda nada. E aí a gente precisa começar a entender que a grande sabedoria advém de dialogar, de compreender, de amar e de crescer juntos. Claro que isso não tira a responsabilidade de ninguém. Pais, vocês são pais, não são simplesmente irmãozinhos dos filhos. Então tem que educá-los como pais. Filhos são filhos, não é irmã e amiguinha da mãe, é filho. E precisa educar o filho para que ele obedeça e respeite. Então, cada um assumindo o seu papel, ocupando o seu lugar, a gente sempre terá famílias saudáveis e bem edificadas. Até porque, quando nós rezamos a Sagrada Família, a gente sempre pede as virtudes da família de Nazaré para as nossas famílias. E para isso, a gente precisa olhar como estamos educando e cuidando de nossos pais e de nossos filhos. Que Deus abençoe e que, celebrando a família de Nazaré, a gente se inspire em viver minimamente conforme o desejo de Deus, a vida familiar. Que Deus abençoe e que nesse tempo do Natal, luzes venham para as nossas famílias, para o crescimento, o amor, o perdão, a paz e, sobretudo, uma convivência saudável. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.